Precisa, vocês vão ver. Bom, então, deixa eu botar aqui para vocês, né, os nossos slides. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque, enfim, eu estou falando aqui, eu não botei o fone, mas eu acho que dá para ouvir, né? Não sei se fica baixo demais. Dá para ouvir, né? Pronto. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente falou de por que a gente ia estudar análise dimensional, né? Vimos que ela se baseava justamente nos princípios de homogeneidade dimensional, que essa parte da homogeneidade dimensional, ela estava relacionada com essa checagem de unidades, a conversão de unidades também, e com a definição dessas relações adimensionais. E aí a gente fez questões a respeito disso, né? E também a gente descreveu como que a gente fazia, né? Para que servia a análise dimensional propriamente dita. E aí a gente disse, ó, esse nosso estudo, ele vai produzir como resultado uma equação que relaciona a forma como os fatores físicos interagem no problema que a gente estiver descrevendo, certo? Então, a gente deu um exemplo de como que isso ocorria, né? E vimos que, uma vez que eu tenha esses parâmetros adimensionais, a gente passa para a parte de fazer os modelos em escala para ver qual que é a relação funcional entre esses parâmetros que eu defini aqui. E uma vez que a gente tenha essa relação funcional, né, a gente pode transpor os resultados para o protótipo e estabelecer as condições de operação desse protótipo. Então, foi isso que a gente trabalhou na aula passada. No final desse estudo aí de semelhança, a gente tinha dito que, para que se obtivesse a semelhança completa, né, entre o modelo e protótipo, eles tinham que ser geometricamente semelhantes, né? E todos os grupos π independentes do modelo deviam coincidir com os grupos π independentes do protótipo. E quando a gente foi fazer nossos exercícios, já foi fornecido para a gente quais que seriam esses grupos adimensionais que se relacionavam com um dado problema físico que a gente queria trabalhar. Então, a gente simplesmente trabalhou com a parte de similaridade do problema físico. Agora, a gente passa a trabalhar com a parte de como determinar esses tais grupos adimensionais, certo? E essa determinação passa pelo teorema dos π parâmetros repetidos de Buckingham, né? Então, não é π 3,14, 15, não. São os π parâmetros repetidos, esse π é de como ele chama os grupos adimensionais, certo? Então, na realidade, esse teorema é um algoritmo para a gente estipular quais parâmetros adimensionais eles estão realizados com uma dada situação física que a gente queira analisar. Então, se a gente tem uma equação, eu vou até corrigir aqui para ficar condizente com o restante da nomenclatura que a gente usou no material. Tá? Então, se a gente tem uma equação e ela é homogênea, dimensionalmente homogênea, né? Então, essa equação ela tem N variáveis. Né? Mas eu posso reduzir essas N variáveis a um número menor de grupos adimensionais formado pela combinação dessas variáveis. Como que isso é feito, né? A gente sabe que essas N variáveis, elas são representadas por J dimensões de referência, né? Então, a gente tem, por exemplo, massa específica sendo representada por duas dimensões de referência, né? Massa, comprimento. Velocidade,
duas dimensões de referência, comprimento e tempo. Se eu tiver essas duas variáveis num dado problema físico, massa específica e velocidade, então eu vou ter a dependência com massa, comprimento e tempo, né? Então, eu preciso aí de 3 dimensões para descrever essas variáveis. Então, o que o teorema dos pi-parâmetros de Buckingham diz é que, se eu tenho essas n variáveis que descrevem um problema, uma equação homogênea dimensionalmente, né, eu posso reduzir esse número de variáveis, né, para n menos j produtos adimensionais independentes, onde esse j é justamente o número das dimensões de referência, né, desse problema que é necessário para descrever as variáveis. Então, basicamente, se a gente tem uma equação com um significado físico, com n variáveis, né, eu posso escrever tanto x como uma função dessas n variáveis, como eu posso escrever uma função de todas elas sendo igual a zero, né? E aí, a gente sabe que, pelo princípio de homogeneidade dimensional, a dimensão do lado direito da equação deve ser igual à dimensão do lado esquerdo, né? Então, a gente pode rearranjar essas variáveis e parâmetros adimensionais, essas n variáveis e parâmetros dimensionais, em k variáveis e parâmetros adimensionais, né? Sem dimensão, de maneira que a gente tem a igualdade aí entre as dimensões de ambos os lados da equação, tá? Então, esse número k de parâmetros adimensionais, ele é menor do que o número n, que era o número de variáveis e parâmetros originais. Então, essa redução, né, ela se dá justamente em função do número de dimensões, como eu falei para vocês, que são necessárias para a gente descrever essas n variáveis aqui, certo? Então, a diferença entre o número necessário de parâmetros adimensionais k e o número de variáveis original é igual a j, né? Onde j é esse número mínimo de dimensões de referência que caracteriza o problema. Na mecânica dos fluidos, a gente tem a dependência. Os nossos problemas, eles são muito relacionados com forças, pressões, tensões, áreas, vazões, né? Massa específica, viscosidade. E todas essas variáveis, né? Elas se relacionam com as dimensões fundamentais de massa, comprimento e tempo, né? A gente pode optar por trabalhar com grandezas de bases, massa, comprimento e tempo, ou força, comprimento e tempo, como a gente tinha dito anteriormente, né? Então, normalmente, esse número de dimensões de referência, ele é 3, correspondendo a essas que eu falei, mas não necessariamente, né? Pode ser que num dado problema físico você só tenha dependência, por exemplo, com o comprimento e com o tempo, e não com a massa, né? Então, você passa de um J de 3 para um J de 2. Então, o J, na verdade, ele é esse número mínimo de dimensões, ele varia um pouco, né? E deve ser analisado a cada situação. Bom, como eu disse para vocês, é um algoritmo, né? Então, tem um passo a passo. O primeiro passo é a gente efetivamente listar todos os parâmetros do problema, contar quantos que são esses parâmetros. Né? Qualquer quantidade que for importante para o problema, ela deve ser incluída nessa lista. Geralmente, a gente diz que os parâmetros envolvendo os problemas de mecânica dos fluidos são parâmetros que se relacionam com 3 grandes blocos, né? Com características geométricas dos problemas, características das propriedades dos fluidos e características dos efeitos externos. Então, nas propriedades geométricas, a gente vai estar interessado, se é uma placa retangular, então ela tem um dado comprimento, uma altura, uma largura, né?
ou se isso é um cilindro, então qual o diâmetro, qual o comprimento, a gente tem características geométricas do problema. Né? Já quando a gente passa para o aspecto de propriedades dos fluidos, ali a gente lista todas aquelas propriedades que devem ter impacto naquele problema físico. Então, em geral, a gente está trabalhando com massa específica, viscosidade. Pode ser que em uma dada situação a compressibilidade exotérmica ou a expansividade volumétrica do fluido seja importante, né? Então, essas propriedades, pressão de vapor, podem ser contabilizadas nesse item. E quanto aos efeitos externos, a gente fala basicamente das características do escoamento, né? A que velocidade ou a que vazão, ou será que é necessário um gradiente de pressão, né? Esses itens se caracterizam aí como efeitos externos, né, nessa categorização. Segundo passo, né, uma vez que a gente liste todos os parâmetros do problema e contou quantos que eles são, é a gente dizer quais são as dimensões de cada um deles. Então, a gente pode construir uma tabelinha dizendo qual parâmetro, qual dimensão, qual parâmetro, qual dimensão, e deixar isso tudo bem organizado. Tomando cuidado, né, para não confundir massa com comprimento, com, sei lá, tempo na hora de descrever essas dimensões primárias. Quando a gente terminar de descrever todas essas dimensões primárias, então a gente vai contar o número delas, né, que foi necessário para a gente descrever essa situação física. Esse número que a gente contar vai ser o que a gente chama de parâmetro J, né, a redução J, correspondendo aí ao número de dimensões primárias. Então, de posse do número de variáveis originais e esse parâmetro de redução, né, o J, então a gente calcula quantos serão os grupos adimensionais que eu vou precisar determinar. Uma vez que eu saiba essa quantidade, eu vou pegar J parâmetros, né, daquela lista que eu tinha inicialmente, e vou escolher como a gente chama para serem o que a gente chama de parâmetros repetidos. Como assim? Esses J parâmetros, eles vão ser usados para se combinar com os que não foram escolhidos, né, de maneira individual. Então, eles vão sempre estar presentes nos grupos adimensionais que a gente for formar. Então, a escolha deles, ela é uma escolha que deve ser criteriosa. Tá? Eu tenho a impressão que na apostila de vocês tem descrevendo alguns critérios de como escolher esses J-parâmetros. No livro do Sengel, vocês encontram uma lista detalhada de como fazer essa escolha bem criteriosamente, certo? Por quê? Porque se vocês não fizerem esse procedimento criteriosamente, pode ser que vocês cometam erros, primeiro, né? E, num segundo momento, pode ser que pareça bruxaria o que a gente está fazendo, mas não é bruxaria, né? Tudo tem um porquê de como ser feito. Um dos pontos principais, né, é que esses parâmetros que a gente vai escolher, eles não devem, quando eu combinar somente eles, formar um número adimensional de maneira alguma. Então, se eu tenho um parâmetro que representa um volume e outro parâmetro que representa um comprimento, então eles, por si só, já conseguem formar um grupo adimensional. Né? Então, é preciso que essa escolha de parâmetros evite esse tipo de seleção. Tá? E, além disso, né, todas as dimensões de referências elas devem estar incluídas nesse grupo de variáveis repetidas. Então, se meu problema tem como dimensões temperatura, tempo e massa, eu devo escolher, dentre as minhas variáveis, aquelas que consigam representar essas dimensões de referência, temperatura, tempo e massa, certo?
Uma vez que a gente faça essa escolha, né, bem criteriosa, então a gente vai determinar quais serão os grupos π, né, e fazer a manipulação matemática deles, até que a gente consiga escrever a relação funcional entre esses grupos e verificar os nossos cálculos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma questão, né, para a gente ir seguindo o passo a passo, certo? E aí a gente... porque eu sei que quando a gente descreve o algoritmo logo de cara, ele pode parecer, né, confuso, né? Mas na medida que a gente vai realizando as etapas, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer colocação, tá, pessoal? Levanta a mão aí para eu poder escutar, e aí a gente volta lá na sala tranquilo e tira a dúvida, tá? Então, nesse problema aqui que está sendo descrito, ele diz o seguinte: uma placa fina e retangular está imersa num escoamento uniforme com velocidade ao longe igual a v. A placa apresenta largura e altura, respectivamente, iguais a W e H, e está montada perpendicularmente ao escoamento principal. Admita que o arrasto na placa é uma função de W e H, né, as características geométricas, da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica, são características das propriedades do fluido, como vocês sabem, e da velocidade do escoamento ao longe, que é uma característica, como eu falei para vocês, né, do terceiro bloco, características externas do escoamento. Aí ele pede, determine o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental desse problema. Então, ó, pelo enunciado, a gente consegue escrever, ó, que a força de arrasto é uma função dessas variáveis que foram descritas, né? W, H, ρ, μ e V. Se a gente for fazer a contabilização de quantos parâmetros a gente tem, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros dependentes da força, dos quais a força de arrasto depende, né? Então, a gente tem 6 parâmetros que caracterizam o nosso problema físico. A força de arrasto depende desses outros 5 aqui. Ela é uma função desses outros 5. Então, a gente tem, ao total, 6 parâmetros, né? 6 variáveis, sejam elas dependentes ou independentes. Então, esse é o nosso primeiro passo do algoritmo. O segundo passo do algoritmo é a gente descrever cada uma dessas variáveis ou parâmetros em termos de suas dimensões fundamentais. Então, força de arrasto é uma força. Então, a gente tem aqui massa vezes comprimento por tempo ao quadrado, representando a aceleração. H é uma medida de altura, então, dimensão de comprimento. W também é uma medida de largura, dimensão de comprimento. Massa específica, massa por volume, então, comprimento ao cubo. Viscosidade, massa por comprimento, tempo ao quadrado. Se você ainda tem dúvida de como que chegou aqui nessa expressão para viscosidade, na aula passada, a gente fez, né? A gente descreveu exatamente como que chega nessa expressão, né? E não é complexo. Basta vocês utilizarem lá a nossa equação da lei da viscosidade de Newton, né? Então, a gente partiu aqui, ó, da lei da viscosidade de Newton. Tensão cisalhante é igual a μ du dy. E aí a gente isolou essa expressão para a viscosidade e obtivemos as suas dimensões de maneira isolada, certo? Então,
Retornando aqui para a nossa determinação, né, a força de arrasto, que é o nosso... continuando aqui o nosso segundo passo, né, de descrever todas essas dimensões em termos de suas... todos esses parâmetros em termos de suas dimensões fundamentais, né? Fizemos aqui para todos, também fizemos para a velocidade, comprimento por tempo. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver, ó, que nesse conjunto de parâmetros, a gente depende das variáveis massa, comprimento, as dimensões, né? Depende das dimensões de massa, comprimento e de tempo. Então, massa, comprimento e tempo, de tal maneira que a gente tem J dimensões sendo igual a 3, certo? Então, perceba, eu tinha 6 parâmetros iniciais, né, que puderam ser descritos por 3 dimensões fundamentais. Então, eu vou formar aqui uma quantidade K de N menos J, né, 6 menos 3 parâmetros adimensionais. Então, perceba, isso quer dizer que eu vou formar 3 grupos adimensionais. Grupo π1 sendo uma função do grupo π2 e do grupo π3. É essa a relação que eu quero obter. Basta agora eu saber quem é π1, quem é π2 e quem é π3. E a formação desses grupos adimensionais π1, π2 e π3 vai passar pela escolha de 3 parâmetros aqui desses 6, para que eu combine eles individualmente com os demais. Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, né, essa escolha de quais parâmetros serão os repetidos, ela não é de qualquer maneira. Né? O primeiro critério que a gente deve sempre ter em mente é que a variável resposta, né, o que eu estou querendo estudar, no caso aqui a força de arrasto, ela não deve estar contida nesse grupo que vai estar nos parâmetros repetidos. Por quê? Porque se ela estiver contida nesse grupo, ela vai aparecer em todos os grupos adimensionais, certo? E isso não é interessante. Uma escolha interessante de parâmetros repetidos envolve a seleção de um parâmetro geométrico, um parâmetro caracterizando as propriedades do fluido e um parâmetro caracterizando os fatores externos. De tal maneira que esse grupo que seja selecionado, por si só, não forme um grupo adimensional. Então, perceba, se eu escolher H ou L, quer dizer, H ou W, não faz diferença. Eu vou ter a mesma dimensão. Então, vou escolher aqui W como sendo um dos parâmetros repetidos, caracterizando a geometria. Na escolha entre massa específica e viscosidade, a gente percebe que o parâmetro massa específica ele é mais simples do que a viscosidade. Por quê? Porque ele só engloba 2 dimensões, ao invés da viscosidade, que engloba 3. Então, a gente pode optar por essa simplicidade também aqui na nossa seleção. E para fatores externos, então, a gente tem a velocidade, sendo também um parâmetro selecionado. Então, uma vez que eu escolho essas 3 que estão aí destacadas em verde, para formar o grupo π1, eu vou combinar W, ρ e V, cada qual elevado a um expoente alfa, beta ou gama, certo? Com uma das variáveis que sobrou. No caso, a variável força de arrasto, que é a nossa variável de estudo e de interesse. Para formar o grupo π2, a gente vai selecionar, vai combinar, né? W, ρ e V, ou seja, os mesmos parâmetros. Perceba que o nome é parâmetros repetidos. A gente vai repetir esses parâmetros e agora combiná-los com
um dos outros que sobrou, no caso H. E para formar o grupo π3, a gente vai pegar aqueles parâmetros repetidos, W, ρ e V, e agora combinar com a viscosidade, que é um parâmetro que tinha sobrado. Deu para entender, pessoal, o raciocínio do que a gente está fazendo até agora? Professora? Mais ou menos? Professora? Não estou entendendo. Alguém está falando, mas eu não estou escutando. Bom, então, sendo assim, ó, agora a gente passa para a parte mais, digamos assim, mecânica, né, do processo, que é de efetivamente descobrir quem são esses expoentes. Alfa, beta e gama para descobrir qual é o grupo π1, A, B e C para descobrir o grupo π2, S, G e Y para descobrir o grupo π3. Tá? Dicas. Na hora que vocês forem escolher esses nomes desses expoentes, procurem colocar, como eu fiz aqui, né, nomes diferentes para esses expoentes em cada uma das combinações, para vocês não ficarem, né, condicionados àquele nome e querer, sei lá, repetir ou pegar um resultado anterior, enfim. Outra dica, não coloque aqui no nome dos seus expoentes nenhum dessas variáveis que você esteja usando aqui, né? Então, não coloque D de dado, nem L, nem M, nem T, nem V, né, nessa sua escolha aqui, porque senão você pode novamente se confundir. Então, vamos lá. Para determinar o grupo π1, que é este grupo aqui, a gente vai se utilizar das dimensões. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para cima para ficar mais fácil de mostrar. A gente vai se utilizar, né, das dimensões que formam cada um desses termos presentes no grupo π1. Então, por exemplo, a gente vai pegar o parâmetro W e descrever as dimensões aqui de W. Pegar o parâmetro massa específica, descrever as dimensões da massa específica. Velocidade, igualmente. E força, também. Certo? Então, a gente descreveu todas as dimensões desse lado direito da equação. Do lado esquerdo da equação, a gente sabe que π1 é um grupo adimensional, então ele não tem dimensão. Eu posso expressar isso aqui como sendo cada uma das dimensões elevado a zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente igualar as dimensões do lado direito da equação com as do lado esquerdo, para que a gente possa determinar quem são esses expoentes. Tá? Então, a equação para a dimensão da massa, por exemplo, a gente vai dizer que m elevado a zero vai ser igual a m elevado a beta mais 1. Então, a gente determina o valor de beta para ser igual a menos 1. Na equação para o tempo, t elevado a zero, então a gente procura aqui no lado direito da equação, ó, eu tenho t elevado a menos gama e t elevado a menos 2. Então, a gente obtém aqui que gama vale menos 2. Na equação para o comprimento, né? L igual a zero vai ser L elevado a alfa menos 3 beta mais gama mais 1. Então, eu tenho que alfa menos 3 beta mais gama mais 1 tem que ser igual a zero.
E aí, ó, eu já tenho aqui os valores de beta e de gama para substituição nessa equação. Então, a gente consegue calcular o valor de alfa para ser menos 2, certo? Então, o que a gente fez? A gente determinou quem são esses expoentes alfa, beta e gama, que tornam a combinação dessas 4 variáveis aqui adimensional. Então, quando W eleva-se a menos 2, Rho eleva a menos 1 e V a menos 2, e isso tudo se multiplica com a força de arrasto, esse número produzido ele é um adimensional. Então, força de arrasto sobre ρV W, ρV ao quadrado, W ao quadrado. Se a gente quiser verificar se esse número realmente é adimensional, é simples, né? Basta eu pegar as dimensões de força, né? Massa vezes comprimento por tempo quadrado, e dividir pelas dimensões de massa específica, vezes comprimento ao quadrado, que é justamente o W ao quadrado, vezes velocidade ao quadrado, L ao quadrado por P ao quadrado. E aí a gente consegue ver, ó, que isso aqui fica L à quarta, dividido por L à terceira. Então, facilmente a gente consegue ver que sim, esse número que a gente produziu, esse grupo que a gente produziu, ele é adimensional, né? Eu tenho aqui ml sobre t quadrado, e aqui vai ficar ml também sobre t quadrado. Então, esse grupo π1 que nós obtivemos realmente é um grupo adimensional. Então, resolvi o primeiro grupo adimensional. Tenho mais 2 para resolver, né? Mas o procedimento, né, ele é análogo. Deixa eu ver se eu acho que está resolvido tudo direitinho aqui. Para resolver o grupo π2, esse aqui é o grupo π1, para resolver o grupo π2, eu posso fazer a combinação linear de W, Rho e V, agora com a viscosidade, por exemplo. E vou repetir o mesmo passo a passo. Escrevo as dimensões do lado direito da equação, sendo iguais às dimensões do lado esquerdo da equação, onde eu descrevo, ó, cada um dos termos em função de suas dimensões. Tá? Então, quando eu fizer isso, a gente escreve uma equação para a massa, outra para o tempo, outra para o comprimento, certo? E vai resolvendo elas. Eu vou ter 3 equações e 3 variáveis. Então, esse sistema, ele se resolve, tá? No caso aqui dessa combinação, ó, expressei cada uma dessas variáveis, inclusive a viscosidade, né? Na equação para massa, ficou m elevado a 0 igual a m elevado a b mais 1. Então, esse expoente também ficou menos 1. Para a expressão para o tempo, né? A gente tem tempo somente aqui nesse termo. Então, menos c menos 1. Então, c vale menos 1. E na expressão para o comprimento, a gente tem L elevado a 0 sendo igual a L elevado a A menos 3B mais C menos 1. Percebam, pessoal, que essa equação aqui, ela está muito parecida com a anterior. E isso pode levar vocês a cometer o erro de achar que vocês já fizeram essa conta antes, tá? Então,
prestem atenção realmente em fazer cada uma por sua vez, né, para não cair num erro bobo. Então, ó, B substitui aqui, C substitui aqui, e a gente obtém o valor agora de A, né? Então, com esses valores, a gente substitui na nossa equação original para o grupo π2, né? Obtendo aí W elevado a menos 1, Rho elevado a menos 1 também, né? Aqui está escrito errado. Mas no cálculo deu menos 1. Ó, C deu menos 1. B e C deram menos 1. A, B e C, né? Deram menos 1. E V elevado a menos 1. Então, esse número aqui, π2, é mi sobre Rho VW. Tá? Quando a gente fizer o mesmo para o terceiro grupo adimensional, né, que é a combinação desses mesmos parâmetros repetidos, agora com a única outra variável que está sobrando, que é H, a gente vai obter que esse grupo adimensional, ele é simplesmente H sobre W. E isso a gente consegue ver, né, facilmente, porque ó, a dimensão de massa, que é o termo que tem aqui na massa específica, né, só está elevado, só tem esse termo que tem massa. Então, a dimensão de massa de um lado tem que ser igual à dimensão de massa do outro, então o termo de massa específica ele tem que desaparecer. O mesmo acontece com a dimensão do tempo, ó, t elevado a zero aqui e t elevado a menos z aqui desse outro lado. Então, z também obrigatoriamente é igual a zero. De tal maneira que na hora que eu for escrever a equação para a dimensão do comprimento, ó, então a gente fica com L elevado a x, esses dois termos aqui, eles já são elevados a expoentes que são zero, né? X mais 1. Então, eu consigo facilmente detectar que esse número adimensional, ele é uma razão ó, de aspecto H sobre W. Largura, quer dizer, altura pela largura. Só queria saber se esse K é o número de parâmetros escolhidos. Não. O número de parâmetros escolhidos, Lucas, é o número J de dimensões fundamentais que você usou para descrever o problema físico, certo? O número K, ele representa quantos parâmetros adimensionais você vai obter na sua análise. Por exemplo, se aqui, nesse problema físico, né, ao invés de eu ter 6 variáveis, eu tivesse mais uma outra variável, sei lá, pressão, que caracterizasse esse problema físico. O que ia acontecer? Pressão, ela é descrita como uma força que atua em uma área, né? Então, perceba que a presença da pressão não altera a quantidade de dimensões que são necessárias para descrever esse problema físico. Então, ainda que eu colocasse mais uma variável aqui, né? Se essa variável ela fosse descrita pelo mesmo conjunto de dimensões, massa, comprimento e tempo, J permaneceria constante. J é o número de parâmetros que serão repetidos. Então, a única diferença seria que agora, quando eu fosse calcular o número de grupos adimensionais, ó, eu teria não mais 3, mas 4 grupos adimensionais a serem formados, certo? Então, podia ser que eu precisasse de um π4 aqui para relacionar esse mesmo conjunto, por exemplo, de parâmetros repetidos, agora com a pressão que eu estou dizendo que é importante. Certo?
Então, o número de parâmetros repetidos está relacionado aqui com esse J, tá? Ele não se relaciona com aqui o número K diretamente, certo? Deu para entender, Lucas? Aí, no caso, π1 seria função de π2, π3 e π4. Exatamente. Essa parte que a gente fez agora, pessoal, ela diz respeito a como determinar os grupos adimensionais, tá? Geralmente, nos problemas de análise dimensional, vocês vão ter que trabalhar em duas vertentes. Inicialmente, determinar esses grupos adimensionais e depois avaliar as condições de experimentação, né? Então, num problema típico de análise dimensional que pode ser cobrado de vocês, vocês vão ter essas duas parcelas. Uma parte de fazer análise dimensional e outra parte de determinar, né, algum parâmetro referente ao estudo de similaridade, certo? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ó, se tem uma parte de fazer a análise experimental dimensional desse problema, e em seguida, ó, determinar algum parâmetro referente ao estudo do modelo e do protótipo, certo? Então, eu vou deixar aqui, isso você já tem, eu acredito, no material de vocês, algumas dessas questões aí, tá? Naquele vídeo de exercícios, tem a resolução bem pormenorizada de outros problemas, também de análise dimensional, certo? E aí, agora, a gente passa para uma etapa mais teórica, realmente, de só mostrar para vocês alguns dos números adimensionais que são importantes na mecânica dos fluidos, certo? E aí, a gente praticamente encerra esse conteúdo, né? Ficando realmente só com a questão de fazer mais exercícios com vocês. Então, na mecânica dos fluidos, a gente trabalha muito com forças, né? E aí, a gente tem nessas forças, as forças inerciais, né, referente ao movimento do fluido. A gente tem as forças referentes às características viscosas, forças de pressão, forças de gravidade, né, de tensão superficial, compressibilidade. E aí, essas forças, né, a gente sabe que quando eu dividir uma força por outra, né, fizer a razão entre essas forças, o número que eu vou produzir vai ser um número sem dimensão, né? Eu vou dividir força por força, é um número sem dimensão. Então, a relação entre a força de inércia e algumas outras forças, ela é bastante presente, né? A força de inércia, como eu falei para vocês, é a força necessária, né, para colocar esse fluido realmente em movimento. Então, a gente pensa diretamente na equação da segunda lei de Newton, né, o produto da massa vezes a aceleração. A gente sabe que essa massa do fluido ela pode ser expressa em termos da sua massa específica, né, ρ vezes um volume, e que a aceleração representa a variação da velocidade no intervalo de tempo. Né? Então, se a gente for analisar isso aqui mais criteriosamente, eu posso descrever, por exemplo, esse volume como sendo um comprimento vezes área. Né? E esse comprimento no intervalo de tempo, né, variação de uma distância no intervalo de tempo, pode ser representado aqui também como uma velocidade.
Então, a gente diz que a força de inércia ela é proporcional, né, à massa específica, à velocidade ao quadrado e a uma dimensão de comprimento também ao quadrado. E por que eu estou falando dela especificamente, né? Porque o número adimensional mais importante que a gente tem na mecânica dos fluidos é o número de Reynolds, né? E ele surge justamente da relação dessa força de inércia com as forças viscosas. Então, esse número adimensional ele tem uma importância muito grande, né? Ele define os regimes de escoamento dos fluidos, e ele, por trazer essa medida entre essas forças, né, essa razão entre essas forças, a gente consegue avaliar qual delas vai ser mais pronunciada, mais importante num dado escoamento. Então, por exemplo, se para um dado escoamento qualquer o número de Reynolds ele é alto, significa que as forças de inércia são bem maiores do que as forças viscosas. Então, a gente pode imaginar como se o fluido dissesse assim: ei, eu prefiro muito mais me misturar aqui e escoar rapidamente, né, do que ser domado aí, ser vencido pelas forças de viscosidade desse fluido. Se o contrário acontece, né, então a gente tem valores pequenos de número de Reynolds. E aí, nesse caso, as forças viscosas elas são maiores. Então, se as forças viscosas elas são maiores, eu consigo organizar esse escoamento todo em camadas, né? E o fluido ele vai escoar bem, de maneira bem ordenada, certo? Então, o número de Reynolds traz essa relação entre esses dois tipos de força. Outros números adimensionais a gente já utilizou anteriormente, né? O número de Mach, por exemplo, ele traz a relação entre as forças de inércia e as forças de compressibilidade, certo? Então, a gente, inclusive, usou o parâmetro do número de Mach menor do que 0,3 para caracterizar se um dado escoamento ele era compressível ou incompressível. Então, ó, ele avalia os escoamentos onde a compressibilidade dos fluidos vai ser importante. E aí a gente perceba, esses números adimensionais, eles são formados para a gente avaliar a importância dos fenômenos. O número de Weber, por exemplo, é a relação entre a força inercial pela tensão superficial. Então, no caso, eu estou avaliando se é mais importante a questão do movimento ou a tensão superficial, né? Lembra da tensão superficial que era formada entre as superfícies, né? Entre as interfaces, quer dizer, gás líquido, líquido, líquido. Então, aqui eu consigo avaliar a importância relativa dessas forças, tá? Mesmo acontece com o número de Frode, no caso, ele trabalha com a relação entre as forças de inércia e o peso, né, dessa massa de fluido, sendo importante aí para o cálculo de projetos de estruturas hidráulicas, projetos de navios, etc. E existem outros números adimensionais que não são necessariamente relacionados com, digamos assim, as forças presentes no fluido. Por quê? Porque até agora a gente tratou dos escoamentos de fluidos como se eles fossem isotérmicos, né? Se eles possuíssem gradiente de concentração nulo, ou seja, como se não houvesse reação química, ou se não houvesse distribuição de composição entre esses componentes do fluido. Mas, quando esses problemas eles começam a acontecer de maneira acoplada, né, vão existir outros números adimensionais que vão relacionar, por exemplo, a transferência de calor, que vão avaliar a transferência de massa em conjunto com a transferência de quantidade de momento linear, certo?
Então, pessoal, esses problemas, esses números adimensionais, eles vão surgir por outras relações, tá? De maneira geral, no material de vocês têm aquela questão, essa outra daqui, algumas outras questões aqui de concursos anteriores, né, para vocês poderem estar trabalhando nesses próximos dias, ok? E aí eu vou verificar com os monitores se a lista da terceira unidade ela já foi unificada, para eu colocar lá no SIGA de vocês essas questões também já de análise dimensional e de, inclusive, do restante do conteúdo, tá bom? Digam-me mais. Dúvidas, sofrimentos, etc., coisa e tal. Bom, então, quando for na terça-feira, a gente se encontra. Eu dou notícia para vocês antes ou assim que eu souber se vai ser necessário ou não entrar em licença de saúde a partir da segunda-feira. Mas eu falo tudo direitinho para vocês, organizo tudo direitinho com os outros professores, não se preocupem que vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, professora. Espero que dê tudo certo para você. Amém. Boa ultrassom. Eu vai fazer. Pense no medo dessa ultrassom, mas vai dar tudo certo, vai dar, eu já rezei, então tá tudo bem. Tá tudo ótimo, professora. Tenho certeza que vai dar tudo certo, professora. Então, eu